Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Eu sou o Anderson Gomes, estou aqui para lhe ajudar nessas questões de mediunidade. Quem é que entende isso, gente? Isso é muito cheio de informação, né? Por mais que existem livros, por mais que existam livros, vídeos e tudo mais, ninguém definiu até hoje totalmente o que é a mediunidade e quais são todas as suas capacidades. Então, hoje nós vamos trazer um vídeo aí específico. É um vídeo, digamos assim, mais para quem já está trabalhando em um centro espírita, já está trabalhando em uma mesa com médiuns, né, numa atividade mediúnica, e quer aprender sobre incorporação, ou seja, a psicofonia, né, que é você dar aquela comunicação onde o espírito fala através de você. O vídeo também serve para aquelas pessoas que estão começando, não entendem nada, mas querem saber sobre o assunto, como isso acontece. Também serve para aquelas pessoas que têm um problema com a mediunidade e às vezes sentem sintomas de incorporação e querem saber o que fazer, como é que é, né? Como é que eu posso me preparar para isso mais. Então é interessante sempre conhecer. Então fica aberto a todos, mas para quem já trabalha numa mesa, quer desmistificar algumas coisas, né? E conhecer um pouco mais, está meio confuso. Um médium, eu escuto muito médiums que estão começando, então eles sempre têm alguns tipos de problemas, dúvidas bem comuns, né? Para várias pessoas. Então vamos lá. Então, primeira coisa, se você é médium e já trabalha em centro, né? Talvez também sirva para as pessoas que trabalham em centros de Umbanda ou similares, né? Mas eu não posso falar muito sobre o caso deles porque eu não sei todas as particularidades que envolvem a cultura, então eu não posso entrar muito para esse lado, mas eu acho que pode ajudar todo mundo de alguma forma, né? Essa informação, gente, é sempre bem-vinda. Então, primeira coisa, o médium ele tem que entender que no dia em que ele vai fazer o seu trabalho mediúnico é um dia especial. Ele não vai, digamos assim, se vestir melhor que nos outros dias, mas ele tem que se comportar melhor que nos outros dias, em tudo. Ele tem que cuidar da sua alimentação, não ter uma alimentação excessiva, pesada, coisas, eu digo no sentido que causem dificuldade de digestão, desconfortos, né? A ponto até de afastar da reunião mediúnica naquele dia. Então ele tem que cuidar. Algumas pessoas dizem assim, mas é bom não comer carne, é bom isso, aquilo. Isso é um assunto bem complicado, né? É claro que a gente sabe que não comer carne ajuda em certas coisas, mas não quer dizer que isso vai ser decisivo, né? Então é preferível, se você tem vontade de comer carne, muita vontade naquele dia, é preferível você comer razoavelmente e se sentir bem do que ficar com aquele desejo, né? E ficar incomodado. Então faça do melhor jeito possível, evitando o excesso, né? Evitando coisas que façam você se sentir mal. Mas não vamos entrar para esse lado, porque aí tem muita discussão, né? Quanto à situação de vibração e outras coisas. E também não vai adiantar nada você deixar de comer carne um dia só, né? Que diferença vai fazer? A tua vibração no geral já vai estar naquele padrão, né? Então não vamos entrar nisso aí. Quanto mais se aproxima do momento da reunião, você, claro, vai ter que cuidar mais da alimentação. Não chegar lá pertinho da reunião e resolver comer um lanche enorme. Aí, é claro, você não vai chegar 1 hora antes da reunião comer um baita churrasco. Eu acho, gente, aí é bom senso, né? É bom senso. Não precisa você ser nenhum especialista para saber disso, né? É simplesmente o bom senso. É claro que você vai ter uma alimentação leve para chegar lá não ter dificuldade, para se concentrar e tudo mais. O que mais que você pode fazer? É claro, você tem que tentar ter um dia mais tranquilo, evitar discussões, evitar coisas que dê alterações de humor muito graves. Sabemos que no dia da reunião parece até que as coisas forçam o contrário, né? Parece que você é mais provocado, parece que você é mais testado, e aí é que a gente deve provar que a gente conhece desse negócio, né? Conhece de mediunidade, sabe como trabalhar isso, e a gente tem que cuidar para que as coisas, como a gente diz, né, por aí, não se desgringolem e acabe com tudo de vez, né?
porque o que muitos espíritos negativos querem é isso, eles querem mostrar, como eles dizem nas reuniões mediúnicas, né? Vou mostrar que você não é o santo que você está vindo mostrar aqui, que você não é caridoso, que você não é assim como parece. Na verdade, nós não somos, né? Nós não somos tão caridosos quanto nós queremos ser, ou queremos parecer ser, ou tão bons quanto nós desejamos parecer ser. É natural, e nós temos que assumir isso, não podemos ser hipócritas, né? Então, vamos para a reunião. Um caso que às vezes incomoda certas pessoas e às vezes causa algum tipo de estresse no centro, né? A vestimenta. Então, saber que você vai para um lugar, mais uma vez eu volto à situação do bom senso. Bom senso, gente. Você vai para uma casa espírita de bermuda, né? Camiseta, sem manga, né? A mulher vai com uma mini saia bem curta, com decote bem longo. Não é necessário. Você está indo para um lugar com um tipo de função. Então, não digamos que você não vai ter uma roupa especial, mas você tem que ter uma roupa confortável que não dificulte. A gente sabe o que acontece numa reunião mediúnica. O médium, ele às vezes, se ele não tem tanto controle da mediunidade, ele pode espernear um pouquinho, alguns acontece quando está lá no começo da mediunidade, se descontrolam. E aí, às vezes, você tem que ser auxiliado. E como é que você fica se você está com uma roupa muito curta, que dá dificuldade? Então não precisamos criar uma situação, né, gente? Colocamos uma roupa confortável, que vai te cobrir direitinho, né? Você não vai num casamento de chinelo de dedo e de bermuda, né? Assim como você não entra assim na igreja católica, você não vai num templo de qualquer jeito. Bom senso sempre. Aparatos que a gente usa, né? Relógio, brinco comprido, pulseira, correntinha. Tem pessoas que dizem assim, quando você senta na mesa, você não pode usar essas coisas porque atrapalha na vibração. Não existe isso, gente. Não existe essa coisa. A vibração espírito encarnado para desencarnado na mediunidade é uma coisa muito tênue. É uma coisa, numa onda vibracional muito alta que esse tipo de coisa não interfere. Mas, por que não é bom usar? Vamos desmistificar isso. Imagine você estar de relógio e a mesa tem uma toalha e o teu relógio engata, ou uma pulseira, né? Uma pulseira feminina lá, engata em alguma coisa. Ou o doutrinador está falando com você, encostou em você e aquilo engata. Mais uma vez você está criando uma situação. Né? Ou a médium ali com um brinco muito longo que pode enroscar no cabelo, na própria roupa, ou o próprio espírito pode puxar num descontrole da mediunidade, mais uma vez descontrole, porque se é um médium que tem controle não é para isso acontecer. Então é preferível não usar nada que balance, pulseiras que fazem barulho, né? Aquele tchac, tchac, tchac. Para que você vai usar isso? Vai chegar na hora da reunião, o médium, naturalmente, o espírito se comunicando pode gesticular e aquilo começar a fazer barulho e desconcentrar a outra pessoa que está tentando chegar no ponto da comunicação. Tá? Então, é preferível não usar nada disso. Se você for usando, tira, deixa num cantinho lá ou deixa no carro antes de entrar no centro, né? Para você não criar situações que possam atrapalhar o andamento da reunião. Não é vibração, gente, não tem nada a ver com vibração. É operação, é operacional, né? Você chegar lá e digamos assim, atrapalhar o andamento. Então, deixa tudo de lado, não vai incomodar. A roupa está boa, você não se alimentou excessivamente, não está com nada para te incomodar, vai sentar confortavelmente na cadeira e vai poder começar a tua concentração tranquilamente. Quanto à comunicação em si, né? Então, isso foi só uma introdução para a gente chegar na comunicação, para a gente tentar desmistificar alguns pontos. Bom, o espírito, na hora de se comunicar através do médium, ele não chega só no momento da reunião mediúnica para se comunicar. Aparece ali de oi, sou eu que vou me comunicar com você hoje. Não acontece assim, né? O que acontece? O médium, ele já recebe a visita do espírito com os amparadores espirituais, né? Com os nossos mentores e tudo mais.
antes, às vezes um dia antes, às vezes 2 dias antes, muitas vezes o médium já está encontrando o espírito e dialogando com ele dias antes para chegar naquele momento de culminar na comunicação, tá? Então, muitas pessoas acham que aquilo só acontece naquele dia. Às vezes o médium pode estar tendo sonhos já assim, poxa, eu tive um sonho com uma pessoa, assim e tal, e eu conversava com ela, não sei porque que eu converso, não entende. É porque ele já está assimilando as energias daquele espírito para chegar no ponto da comunicação. Então isso acontece muito, gente, muito. Principalmente na noite antes da reunião, do dia da reunião. Então ali a aproximação é maior, né? Bom, chegamos no momento da reunião, vamos iniciar a comunicação. Teve um grande espírita chamado Edgar Armond, escreveu um livro sobre mediunidade que falava das fases da comunicação, né? Que é a percepção, aproximação, contato, envolvimento e manifestação. Não vamos entrar detalhadamente em cada uma, né? Porque isso deixaria o vídeo super longo. Eu acho que isso é um assunto, se nós fôssemos falar da psicofonia, da incorporação detalhadamente, gente, isso é um curso inteiro só para isso, né? Então, não vamos entrar dessa forma, vamos tentar falar de uma forma mais ampla. Chegamos ao centro, sentamos na mesa, né? Tomamos aquele passe, quem acha que é necessário tomar o passe, mais uma vez desmistificando, não é obrigatório o médium tomar o passe quando chega no centro, né? Se ele chegou se sentindo bem, ele está contente, está alegre, está se sentindo equilibrado, né? Ele está se sentindo, digamos assim, tendo a percepção já da consciência, do espírito que vai se comunicar, ele não tem necessariamente que tomar um passe. Mas se ele acha que precisa, que ele acha que deve, vá tomar o passe. Não tem nenhum impeditivo nem para sim, nem para não. Tá? Você sentou, começou a sua concentração. Chegou no centro, tentar se tranquilizar. Eu sei que às vezes a gente chega no centro espírita, vê muitos amigos e começa a querer trocar ideia, mas separe aquele momento, né? Você chegou, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, quanto mais melhor, né? Chegou cedo, senta na mesa e reserva o tempo para você começar a se concentrar. Naquele momento, você vai começar a ter o envolvimento, porque a gente falou, né, de percepção, de aproximação, são as fases, né? E você vai ter o contato com o espírito. Naquele momento que você se concentra, você tem que fazer o quê? Sentou na mesa, está naquela fase de fechar os olhos, né? Deixar a mãozinha em cima da mesa, não precisa ser assim, não precisa ser assim, isso não existe regra, nem tem um significado de porquê. É a forma que você se sentir mais confortável. Começa a analisar os seus pensamentos. Fecha os olhos, de olhos fechados, silenciosamente, né? Pede para as pessoas fazerem silêncio, educadamente, se possível, se já tiver melhor ainda. Começa a ver que pensamentos que estão passando na sua cabeça. Esquece os pensamentos de casa, pensamentos das contas do dia, dos filhos, dos vizinhos, do trabalho. E aquele é o momento de você se doar, meu amigo. Não é o momento de você ficar, ai, Deus me ajuda, ai, a dificuldade da minha vida, ai, lá em casa eu estou tão mal. Isso você pode fazer depois, meu amigo, fazendo uma oração, né? Aquele é o momento da caridade sua para com os outros. Então, começa a analisar que imagens estão passando na sua mente, que imagens estão ocorrendo lá na tua cabeça. Tá? O que você está vendo? Estou vendo quadros, estou vendo uma história acontecendo, uma pessoa correndo numa rua, perto de um poço, do lado de uma casa, uma criança, eu vejo uma mulher envolta numa luz, todas essas coisas importam. Aí você vai fazer aquela pergunta, mas Anderson, será que isso não é coisa da minha cabeça? Né? A pergunta tradicional que todo mundo faz. Será que isso não é coisa da minha cabeça? Pode ser, é claro, mas neste momento não é o momento de você se preocupar com isso. É o momento de você
tentar só se fixar nessas imagens. Olhe essas imagens, assista. Não fique pensando assim, eu tenho que esvaziar a minha mente. Não existe isso. A mente é uma coisa para ser preenchida principalmente no momento da comunicação mediúnica. Então, como as duas psicosferas, né? Ou muitas pessoas chamam de aura, as duas energias, o campo vibracional do espírito que está se aproximando, ele está chegando perto do seu, você vai começar a compartilhar os pensamentos. Né? Você vai enxergar os pensamentos dele. Assim como o espírito vai enxergar os seus pensamentos. Então, se você tem um dia atribulado, se você é uma pessoa que faz muito o contrário do que você prega que faz no centro, é claro que o espírito vai ficar até um tanto mais revoltado e dizer assim, estou aqui com esse cara que é um hipócrita, que está querendo se fazer de anjinho aqui, dando comunicação. Então, por isso que o médium tem que seguir um padrão de vida, tentar seguir um padrão de vida mais equilibrado. Então, se concentra naquelas imagens, no que você está ouvindo, nos cheiros que vocês estão sentindo, porque muitos médiuns sentem cheiro também, né? E tenta assimilar aquilo. Não foge dessas imagens. À medida que você for se concentrando, começou a reunião, passou a fase daquela evangelho, oração, aquelas coisas, né? Teve abertura e já está liberado para os médiuns se comunicarem. Se você vai começar a sentir esses sentimentos que provêm dessas imagens, eles vão ficando maiores. Que podem ser o quê? Pode ser muitas coisas, dependendo, como eu sempre falo, o espírito ele passou por muitas coisas assim como nós, e ele vai ter sentimentos provindo dessas coisas. Quais? Muitos. Tristeza, alegria, raiva, revolta, né? Depressão profunda. Ele pode ser um espírito brincalhão, ele pode ser fingido, ele pode ser um monte de coisa, maligno. Então pode ser um monte de situação. Então você vai começar a sentir isso mais forte, né? Se você, por exemplo, estava vendo uma imagem de um acidente, de um carro pegando fogo ou batido, e você vai começar a sentir mais o espírito se aproximando, você vai sentindo os pensamentos de medo, de terror, apavoramento. Se a pessoa desencarnou queimada, você vai se ver entre o fogo, pode se sentir queimando, se sentir, não estar. Então o médium tem que ter o seu controle de saber diferenciar. Ele não está queimando, ele está se sentindo queimando, né? É um sentimento, ele tem que colocar isso como uma coisa separada, para não entrar em desespero. Muitas pessoas vão dizer, meu Deus, Anderson, isso é aterrorizante. Não é, gente. No momento que você está sentindo, até parece, mas você tem que se treinar para saber diferenciar as coisas. Né? Então você vai começar a deixar se aprofundar naquele sentimento, para chegar no momento da comunicação. Você vai começar a sentir vontade de falar. Meu Deus, eu estou desesperado. Meu Deus, você vai ter essa vontade de falar. Para o médium que é inconsciente, aquele que, digamos assim, perde, ele acha, né, que perde sentidos, né, e ele não se lembra da comunicação depois, ele não vai sentir todas essas fases. Mas o médium inconsciente, ele não some, né, ele não dorme, o espírito dele só fica ao lado do corpo enquanto o espírito se comunica. Para o médium consciente, ele não sai, ele capta as energias e fala. E por isso, às vezes, o médium consciente, ele acha que é ele que está falando em certos momentos. Quando a comunicação fica muito tênue, ele sente que é mais ele falando do que o espírito. Mas eu digo para você que tem essa dúvida, essa é uma das maiores dúvidas da pessoa que dá a comunicação pela incorporação ou psicofonia. Não questione o que você vai falar naquele momento. Fale. Eu estou me sentindo, eu estou enterrado, eu estou aqui embaixo da terra, eu estou num poço, eu estou no meio do mato, eu estou numa praia. Fala. Eu estou me sentindo triste, eu estou com raiva. Fale. O que vier na cabeça, fale. É claro, você é o médium, então você vai mediar, você vai colocar controle. Para o médium inconsciente, ele também tem que fazer isso, porque ele está do lado assistindo. Ele pode não se lembrar que ele saiu e ficou assistindo, mas ele tem que ter consciência disso quando dá a comunicação. Então,
você vai mediar. Então, se o espírito, é claro, é mal criado, ele vai começar a falar palavrões, ele vai se exaltar muito, você vai impor a tua vontade de não traduzir tudo o que ele fala, e é claro, né? Então ele vai se sentir um tanto confuso, porque ele vai dizer assim, eu quero falar, eu quero bater na mesa, mas não deixo. É porque você está impondo a tua vontade. Você não vai deixar ele fazer o que ele quiser, senão muitos podem se levantar, sair correndo, né? E a gente sabe que isso pode acontecer, mas o médium educado, não, o médium que treina isso, que estuda isso, ele sabe que ele tem controle. Então, chegando a esse ponto, você vai começar a sentir a fala, né, a gesticular. Você tem que permitir e ir controlando, né, e deixando ele fazer isso. Alguns médiuns vão sentir pressão na nuca, nesses momentos, que pode ser um pouquinho antes da comunicação, ou durante a comunicação, ou até acontecer depois. Então dá uma pressãozinha atrás da cabeça, ou pode acontecer aqui, né, nos dois lados, em dois hemisférios, partindo da nuca, tá? Isso é inflexão energética que pode ocorrer por causa de resistência do médium. O médium não quer dar a comunicação, ele está com medo, ou por uma outra situação qualquer, né? Pode ocorrer por causa da potência energética do espírito dele, ter a inflexão mental de chegar a esse ponto. Então pode ocorrer por uma série de fatores. Pode ocorrer, por exemplo, dormência nos membros. O médium pode sentir durante ou após a comunicação dormência nas mãos, dormência nos pés. Por quê? Também potencial energético do espírito. Ou pode ocorrer porque o espírito queria se movimentar muito e energeticamente ele ficou um tanto preso. Os mentores da casa ajudaram a retê-lo um pouco, né, para que ele não exacerbasse ali, né, não exagerasse na sua comunicação. Então pode ocorrer esse tipo de coisa, né? Medo. Muitas pessoas dizem assim, mas eu tenho medo na hora, meu Deus, eu começo a ver mais já, porque o espírito era muito feio, ele parecia com isso, com aquilo. É natural, as pessoas às vezes têm espíritos que vão se comunicar e quando eles têm más intenções, alguns deles que já têm inteligência para isso, podem se parecer com animais, com monstros, com uma série de coisas que a gente sabe que o imaginário humano alimentou aí por séculos. Isso acontece porque o perispírito pode se deformar no plano espiritual. Quem é médium sabe disso, já leu sobre isso, tem muito na literatura, né, de anomalias aí do perispírito. Não vamos entrar nesse campo, que é um outro campo extenso, né? Mas nós não precisamos temer, porque lá dentro existe um espírito como eu, como você, como o seu irmão, a sua mãe, que precisa de ajuda. Então o médium tem que ter consciência que ele vai abraçar aquele espírito e precisa ajudar ele para que ele volte para uma situação de compreender o universo de uma forma diferente, tá? Algumas pessoas ainda têm aquela situação mística, né, de achar que na comunicação o espírito entra no corpo, igual naquele filme Ghost, né? O espírito sentava na cadeira junto com a mulher ali e entrava no corpo dela. Aquilo é uma forma que as pessoas encontraram de traduzir, né, que existe uma comunicação através do médium. Mas o espírito não entra no corpo, ele não precisa vestir o corpo. Quem veste o corpo é só o espírito que está encarnado, né? Então o outro espírito ele não consegue fazer isso. Então ele fica próximo até. Ele pode dar comunicação, ficar sentado do lado, ou em pé do lado, ou atrás para se comunicar, mas ele não precisa necessariamente entrar. Não tem porquê, não tem efeito melhor ou pior nisso aí. Muitas vezes comunicações mediúnicas podem acontecer até à distância. Então o médium, com a ajuda dos mentores e de outros espíritos que potencializam isso, podem, digamos assim, trazer a comunicação como se fosse um rádio, né, através do médium. Muitas pessoas falam sobre canalizações, né? Fulano deu uma canalização. É como uma comunicação
distante, né, que ocorre. Bom, depois que ocorre a comunicação, o médium permitiu a fala, permitiu a gesticulação, o espírito vai sair, ele vai se afastar e os mentores vão ajudar no corte, digamos, dessa comunicação. E o médium, é claro, tem que ter participação ativa. Quando chegou o momento em que o doutrinador, né, da mesa, que está ali conversando na comunicação, ele orientou já a se afastar porque esgotou o tempo necessário ou não é mais necessário porque não está mais produtiva a conversa com o espírito para orientá-lo, então o médium tem que ajudar no sentido de desligar, né? De assumir a vontade dele e mexer. Ele voluntariamente mexer as mãos, mexer os pés. Essa coisa de você assumir os seus membros e pensar na hora, eu vou mexer as minhas mãos e mexer os meus pés. Então isso vai fazer com que você tome, digamos assim, totalmente a vontade do teu corpo. Né? Porque a comunicação, nós oferecemos parte do nosso sistema nervoso central na comunicação. Para quem não sabe, gente, existe uma série de explicações técnicas para todas essas coisas, mas eu não estou entrando em tudo isso aí, porque como eu falei, levaria dias falando. Né? Então, na hora em que o espírito vai se afastar, que ele precisa se afastar, porque às vezes tem uns que não querem, a gente sabe disso, né? O médium tem que impor a vontade dele, né, de tomar o corpo dele e às vezes o doutrinador chama pelo nome do médium, ele tem que responder, assinar com a cabeça, dizer sim, estou aqui, né? Responder afirmativamente para confirmar que ele está, digamos assim, com todos os seus sentidos do corpo ali. Não é exatamente necessário, mas é uma prática boa para auxiliar o médium nessa situação. Então, encerrou-se ali, pode ocorrer depois que você sinta ainda algum amortecimento nas mãos? Pode ocorrer alguma pressão na cabeça, atrás, como eu falei, ou nas laterais? Pode ocorrer. Se o espírito tinha algum sintoma do desencarne, por exemplo, um desencarne com uma doença, né? E aquele lugar onde ele tinha doença, o médium pode sentir alguma coisa. Não quer dizer que ele adquiriu a doença, gente, é bobagem isso. Né? Ele pode sentir um reflexo daquela energia. Né? Por exemplo, uma comunicação, já dei comunicação de espírito que morreu de fome e você sente uma coisa profunda no abdômen, né? como um vazio, digamos assim, como um aperto, né? Uma pressão. Assim como um espírito que desencarnou num suicídio por enforcamento, você sente às vezes um certo aperto aqui e alguns sentem agravar até com uma certa falta de ar, né? Mas não quer dizer que você está sendo enforcado, é só um reflexo do que ele sentia. Então sim, nós sentimos reflexos de certas coisas que os espíritos passaram, mas não quer dizer que você vai ficar com isso. Aquilo ali, você tem que ter consciência no momento de saber. O saber que aquilo é um reflexo te ajuda muito, né? Então você tem que respirar fundo, né? Várias vezes, mexe as mãos, mexe os pés, afirma na tua mente, estou aqui, né? É uma comunicação, esses reflexos não são meus, isso é importante para que você volte ao teu padrão vibratório normal. E aí, é claro, durante a reunião você pode dar comunicação de outros e vai ter o mesmo processo, né, de aproximação e tudo mais. Existem casos, às vezes, que o médium pode ficar com algum resquício no final. Ocorre, às vezes, o médium que reclama, eu fiquei meio mal, assim, tal. Pode tomar um passe depois, mas não é para acontecer. O médium tem que se educar para que ele esgote essa assimilação de energia, faça uma oração, né, a prática energética dele ali, para que aquilo não ocorra, né? Porque ele não fique dependente de toda vez que acaba a reunião ele ter que tomar um passe, né? Então é isso, gente. Bom, tive que fazer um cortezinho porque o vídeo deu uma desligada ali na câmera, mas finalizando, agradeço a todos vocês. Eu espero ter chegado a dentro dos pontos que todo mundo interessa. É claro que vão surgir muitas dúvidas. Se restaram,
com certeza restaram dúvidas ainda. Eu peço que vocês deixem nos comentários, façam perguntas, para aquelas pessoas que são mais envergonhadas, assim, né, não querem colocar o rosto ali fazendo uma perguntinha. Entre no Facebook, procure na nossa página Aprendendo sobre Mediunidade, lá também tem um grupo onde você pode mandar as questões, ou pode mandar até inbox, pode fazer as perguntas por ali, né? E a gente responde na medida do possível, tá? E não é um assunto para nós encerrarmos, né? Porque tem muita coisa para se falar, né? Tem muito livro, tem muito material, tem muito vídeo, não tem como nós encerrarmos assim num vídeo tão pequeno, né? Para muitos vão dizer assim, poxa, meia hora de vídeo aí, mas é muito pouco tempo, gente. Tem pessoas que estão aí há 30 anos na mediunidade e não sabem tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo sobre mediunidade, né? Então nós precisamos estudar muita coisa. Agradeço a vocês por assistirem o vídeo até aqui, né? Estão de parabéns por terem aguentado, né? Deixe o seu curtir se gostaram do vídeo, se não curtiu também deem o descurtir, para a gente saber como está andando, como está o andamento do canal, se vocês estão gostando ou não. Coloquem reclamações, olha, eu acho que está muito demorado, olha, eu acho que você deveria explicar mais sobre tal coisa, né? Manifestem-se para a gente poder melhorar o canal e trazer as questões que interessam para as pessoas, porque o canal é para isso, para ajudar as pessoas. Se eu estou falando alguma coisa que não interessa aqui, então não adianta de nada, né? Então agradeço a vocês, até o próximo vídeo, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado, eu sou o Anderson Gomes, esse é o canal Aprendendo sobre Mediunidade.